Olá, nessa série de vídeos eu vou falar de vídeos, né? Eu vou falar sobre o medo, né? Os 10 tipos mais comuns de medo. Aliás, mais tipos, porque medos são muitos, né? O medo é uma coisa ruim, né? Quando ele é em excesso. Mas ele é uma coisa boa quando, de certa forma, de certa medida, ele nos impede de fazer besteira, ele nos impede de extrapolar algumas coisas. Mas existem alguns medos que chega a extrapolar, né? Chega a nos dominar. Esses medos a mais que nos dominam, desculpe o trocadilho, são esses que se tornam as fobias. As fobias são medos exagerados. Vou falar aqui de alguns tipos de medos que no nosso dia a dia estão aí constantes, né, na nossa vida, e que nos dão aí efeitos colaterais perceptíveis, como por exemplo taquicardia, boca seca. Muitas pessoas sentem tremores, dificuldade para respirar muitas das vezes. Algumas pessoas desenvolvem um ataque denominado ataque de pânico também, né? Sudorese, começa a suar demais, ansiedade, um sentimento de incapacidade terrível, né? Entre os principais medos que nós temos, né, e a vida em si, ela viver já é uma aventura. Muita gente vive assim com muita cautela. Vocês já viram lá nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer ideia de catástrofe, qualquer ideia de qualquer coisa, eles estocam comida, eles estocam água. Isso é um medo irracional. Um dos medos comuns, muito comuns, acho que muita gente sofre disso, é um medo denominado de claustrofobia. Claustrofobia, o próprio nome já está dizendo, né, vem da palavra de enclausurar, onde a pessoa se sente sufocada em lugares fechados, se sente sufocada em lugares apertados. Uma pessoa que mora num prédio, por exemplo, se ela morar nos últimos andares aí, é difícil ela pegar um elevador, por exemplo, ela não consegue, aquele lugar fechado, dá ali um pavor, dá ali um desespero na pessoa. É um medo irracional, mas é um medo legítimo, né? Se você é uma das pessoas que sente desse tipo de medo exageradamente, precisa ver, né, nas suas origens, lá na infância, porque a maioria dos nossos medos são desenvolvidos na infância, né? Precisa fazer um diagnóstico, a seguir, né, para ver o que desenvolveu esse medo na pessoa, se é um medo exagerado. Existe um medo numa medida que é aceitável, mas tem medidas que extrapolam, né, sai da realidade, né? Bom, um outro medo interessante é a agorafobia, né? A gente fala interessante para observar. A agorafobia são pessoas que têm medo de multidões, têm medo de falar em público, têm medo onde quer que tenha muita gente. As pessoas têm medo, elas ficam apavoradas, elas se fecham, elas ficam numa timidez muito forte, elas acabam se fechando, né? Criando uma autodefesa, fechando-se em si mesmo, ficam quietas, se isolam, se escondem. Um outro medo muito comum, que eu diria que são dois insetos que provocam repulsa em muita gente, né? Que é aranha e barata. Neste caso, eu vou falar da aracnofobia, né? As pessoas têm pavor de aranhas, não pode nem ouvir falar, o próprio nome já deixa a pessoa desesperada, já deixa a pessoa sem respirar. Isso ocorre também com pessoas que têm medos de barata, né? É muito parecido as sensações dos dois. Um outro medo que não é tão comum, mas ele existe, é a zoofobia. A pessoa tem medo de todos os tipos de animais, né? Sejam grandes, sejam pequenos, sejam qualquer tipo de animal. A pessoa fica com medo irracional, quase que incontrolável. Um outro medo comum. Eu estou falando dos principais tipos para você determinar qual é o que está mais evidente em você e o que precisa de tratamento ou não, né? A nictofobia, que é quando a pessoa ela tem pavor, ela tem medo, ela tem ojeriza do escuro, né? Você vê lugares escuros assim, a pessoa já fica, né? Isso desenvolve na infância também, né? Às vezes, inconscientemente, a família fica colocando medo lá nas crianças para a criança durma melhor e a criança acaba acostumando-se a dormir com a luz acesa, então ela tem assim um pavor de escuro, né? Outro medo comum é a
acrofobia, que é o medo de altura, né? Você chega no lugar assim um pouquinho mais alto, já te dá vertigem, já te dá um descontentamento, já te dá uma vontade de sair correndo, e isso é complicado, né? É a acrofobia. Outro medo é a glossofobia. A glossofobia é o medo de falar em público, né? Muitas vezes nas escolas as crianças são chamadas para apresentar seminário e elas ficam desesperadas, começam a tremer, começam a suar, perde a compostura. Glossofobia, né? Medo de falar em público. Um outro medo que também não parece tão incomum, né? Que é a hematofobia, desculpa que fugiu o nome um pouquinho. Hematofobia é o medo de sangue, né? A pessoa tem um pavor de sangue, não pode ver sangue de jeito nenhum, que aquilo leva a pessoa a sair do seu estado normal, a entrar num estado de torpor, a ficar desesperada, e é complicado. Vem também a tanatofobia. Vocês sabem que tanatofobia vem de Thanatos. Quem é Thanatos? Thanatos, né, da mitologia, é o deus da morte, aquele senhor, né, que vem para levar as almas. Eu falo senhor, mas ele é representado como um deus muito bonito, mas na maioria das vezes ele aparece em forma de uma caveira segurando uma foice, né, assim, e para levar as almas, né? É o deus da morte. Thanatos, para quem não sabe, é irmão do deus Eros, que é o deus do amor, do desejo. Então, o amor e o desejo, e a morte, no caso, Thanatos. Então, a tanatofobia é o medo da morte, né? Tudo a pessoa acha que pode morrer, tudo a pessoa acha que pode levar qualquer coisa, né? Então ela se previne contra tudo, ela não faz certos tipos de coisa. Às vezes, quando esse medo, inclusive, ele leva a outros tipos de fobia que eu vou falar para vocês, tem outros nomes, mas a tanatofobia às vezes leva a pessoa, quando sai de casa, ela volta 10 vezes para ver se fechou o gás, para ver se não deixou uma torneira aberta, para ver se não deixou uma faca de ponta para cima, sabe? É um medo tão exagerado, e nos lugares assim, ela fica imaginando coisas terríveis com a família, com os entes queridos próximos e com ela mesmo, né? Falar em velório, essas coisas, a pessoa quer passar longe, ela não quer nem ouvir falar disso. É como se você estivesse agredindo a pessoa às vias de fato. Bom, esses foram alguns medos que eu falei para vocês. Num próximo vídeo eu vou falar de mais alguns, né? Caso você se enquadre em algum e você acha que está assim beirando o exagero, é hora de procurar ajuda, né? Procurar um especialista, fazer um tratamento para que você leve uma vida mais equilibrada, uma vida normal, uma vida tranquila, sem exagerar. Muita gente perde muitas oportunidades na vida por causa desses medos, né? Às vezes perde oportunidade de trabalho, perde oportunidades na família, perde oportunidades na escola, perde oportunidades no seu dia a dia. Os medos são saudáveis quando eles estão numa medida correta. Quando eles tendem a exagerar, sair do normal, aí sim precisa de tratamento. Esse foi mais um vídeo falando, né, sobre os limites, né, sobre até onde o ser humano pode chegar com seus limites. Se você gostou desse vídeo e gostaria que mais pessoas tivessem acesso a palavras de conhecimento a esse respeito, por favor, comente, compartilhe, assine o nosso canal, né, e divulgue para que mais pessoas tenham acesso. Por hora eu agradeço a sua atenção. Obrigado.